Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Te desejo uma noite de paz e alegria e de muita felicidade. Quero deixar uma palavra nessa noite de meditação, uma coisa que Deus me deu muito séria para compartilhar com quem vai assistir esse vídeo, quem é inscrito no nosso canal. Desde já, eu quero convidar você que não é inscrito no nosso canal, que deixe lá o seu joinha, se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela verdade sagrada. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite algo que Jesus deixou escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 10 e 11, aonde ele diz: não temas, nada temas das coisas que há de acontecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para seres tentado, e ali tereis uma tribulação de 10 dias, mas seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No versículo 11 ele disse: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte. Pois bem, queridos, a Bíblia, ela durou 1.600 anos para ser escrita, e 40 autores escreveram ela em 3 diferentes línguas, em latim, grego e aramaico. E cada vez que eles iam pronunciar a palavra Jeová, eles se limpavam todo por inteiro, lavavam as suas canetas e faziam uma revisão de alta análise da sua vida durante 30 dias. Isso só para concluir o texto com a palavra Jeová. E detalhe, eles não escreviam do lado direito da página para a esquerda, eles escreviam da esquerda para a direita. E para escrever tudo que foi nos deixado, era necessário estar em uma santidade acima do nível, porque eram homens sagrados, capacitados para o assunto, instruídos para aquilo, ordenados por Deus. Então eu tenho uma resposta para tudo isso que o mundo tem passado. Chegamos no limite, chegamos em um nível de pânico, medo. O mundo vem passando em um nível muito elevado, aonde os homens têm destruído o seu psicológico com tanta perturbação, com tanto medo e com tanto pânico. Esses dias, eu acho que tem 15 dias atrás, entenda uma coisa, eu estive em uma clínica psiquiátrica, e enquanto nós estávamos lá, nós fomos à missão. Eu estava mais o meu irmão, o pastor Eduardo, e quando nós estávamos lá, o médico e os enfermeiros nos contavam que do começo da pandemia para cá, o número de surtos e de pessoas com distúrbios mentais na clínica aumentou mais do que 50%. Algo que tem assolado a terra. O vírus não tem só matado, tem arrancado a força mental de muitos homens e mulheres, seja ele cristão ou seja ele ímpio, seja ele católico ou seja ele evangélico, ou que profere outra religião. Essa pandemia nada mais é uma forma de Deus falar com a gente. Quem somos nós para questionar como Deus quer falar com a terra? O mundo chegou em um ponto
em Deus olhar para ele e não sentir nem desejo de pisar nessa terra, nem sequer olhar para ela, seja dentro do santuário ou fora do santuário. Vivemos uma época onde os púlpitos de nossas igrejas têm sido profanados diariamente. A devassidão, a prostituição, a mentira e o engano têm subido em cima dos altares das nossas igrejas. Homens que se dizem líderes espirituais, pregadores, evangelistas, missionários, homens que têm a mente cauterizada para um mal que tem sido produzido no altar das igrejas. E nós que conhecemos a verdade, entendemos a profundidade dessa palavra, que foi escrita com tanta dificuldade, tanto trabalho, tanta santidade. Deus elaborou tudo de uma forma tão tremenda para trazer para a gente, para ser profanada da forma que está sendo profanada, seja dentro ou fora do altar, como eu disse aqui. Você acha que Deus não iria se manifestar para falar com a gente? Você acha que Deus não ia dar um alerta à terra? Ou você acha que as redes sociais têm sido refúgio para muita gente? Sabe por quê? Porque a moda é pegar as redes sociais e lançar palavras de incentivo. Vá que Deus vai lhe dar, vá que Deus vai fazer, é isso, é aquilo. As pessoas têm usufruído das redes sociais para brincar com o evangelho, sendo que quem mais alertou sobre o inferno foi o próprio Jesus. Se você pegar a parábola do rico e Lázaro, aquilo ali é uma realidade do que está para acontecer, o que vai acontecer. E vivenciamos isso. Então eu quero deixar para você um recado, você que usa as redes sociais para pregar o evangelho, para falar de Cristo, para falar da Bíblia, que foi escrita, como nós vemos aqui, com tanto sacrifício. Homens morreram para deixar isso escrito a gente. Homens que sacrificaram a sua vida, como William Tyndale, como Martim Lutero, como Atanásio de Alexandria, como Erasmo. Homens que lutaram para que a Bíblia chegasse, não em fragmentos a gente, mas com uma cópia completa, para que possamos entender o que é a salvação. Você acha que Deus não ia se manifestar? Você acha que Deus ia ficar parado, olhando o que foi feito com tanto sacrifício se acabar? Ou os homens quererem que se acabe? Essa é uma forma de Deus falar com a terra. E mais, não vai ficar para aí. Eu quero dar um conselho a você que usa as redes sociais para estar falando da Bíblia, da palavra de Deus. Use ela para alertar o povo e pregar a verdade. João capítulo 8, versículo 32, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe o que é a verdade? A verdade, ela pode trazer um momento de dor, mas um futuro certo. E a mentira, ela só faz prolongar o sofrimento de quem te ouve. Então, pregue a verdade. Alerte o povo para o que está para acontecer. Isso não para por aqui, irmão. Isso é só um vento. A tempestade ainda vai chegar. E é bom que estejamos preparados. E é bom que estejamos firmes na rocha. Porque a Bíblia vai nos dizer no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46, Jesus disse: por que essa geração me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? A quem eu vou assemelhar essa geração? Que fala, que prega a minha palavra? Vou assemelhar a um homem imprudente e infiel que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a tempestade e abalou aquela casa, porque ela não estava edificada sobre a rocha, estava edificada sobre a areia. Mas também vou assemelhar essa geração a um homem prudente e fiel que edificou a sua casa sobre a rocha.
Eu troquei um pouquinho aqui, mas você que entende de Bíblia sabe o que é que eu estou falando. Veio a tempestade, veio o vendaval, veio as lutas, veio as perseguições, e não pôde abalar aquela casa, porque ela estava edificada onde? Na rocha. E a rocha que Jesus vem citando nesse texto é a palavra, é a Bíblia. É isso que foi feito para que nós possamos usufruir dela. Lembre-se, querido, a Bíblia em outros países é proibida, e hoje nós temos livre acesso a ela. Como, por exemplo, na época de William Tyndale, para transportar a Bíblia, William Tyndale tinha que esconder. Se você ler sobre a reforma, estudar sobre a reforma protestante, você vai ver o que eu estou dizendo. William Tyndale, ele escondia a Bíblia em saco de farinha, para que pudesse transportar a outros estados, a outros lugares da Inglaterra. William Tyndale, ele escreveu a Bíblia, o Novo Testamento, do grego para o inglês. Ele que deu a Bíblia para os ingleses de presente. A Bíblia é o Novo Testamento. E sabe como William Tyndale foi morto? Quando uma rainha, por nome de Maria Sanguinária, se não me falha a memória, ela começa a reinar sobre a Inglaterra, ela manda queimar todos os Novos Testamentos que William Tyndale escreveu. E quando William Tyndale ele é preso, ele é posto em praça pública e queimado vivo. Mas antes da sua morte, a história protestante vai nos dizer que ele grita: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. É em meio a esse tumulto, é no meio dessa tribulação que nós estamos passando, que Deus, ele vai levantar os verdadeiros remanescentes, aqueles que servem a Deus de fato e de verdade. A igreja recuou quando soube da pandemia. Muita gente foi ao inferno, vai para o inferno, na verdade, porque não tinha ninguém que pregasse, porque o que parte da igreja fez? Se escondeu. Sendo que na época da reforma protestante, surgiu uma pandemia com o nome de peste negra. E Erasmo, que foi um reformador da época, ele perdeu seus pais para esse vírus, que na época se chamava de peste negra. Mesmo assim, Erasmo não cessou de pregar. Era o povo descendo à sepultura, morrendo através do vírus, e Erasmo pregando que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus quer levar o homem para o céu. E muitas pessoas desceram à sepultura, salvos porque escutava as palavras que saíam da boca de Erasmo. E hoje nós temos acesso livre. O que fazemos? Profanamos o nome do Senhor. Então, Deus está falando com a terra da forma dele. Deus está falando com a humanidade da forma dele. Não venha você querer ensinar Deus com seus vídeos, enchendo o ego das pessoas nas redes sociais, dizendo que vai acontecer isso e aquilo, outro. Tem que estar preparado. Se não estiver preparado, vai perecer nessa tempestade que está chegando. Só estamos passando um vento, lembre-se, mas vai vir uma tempestade forte. E a sua casa precisa estar alicerçada sobre a rocha. Guarda essa palavra e alerta quem te ouve, ó santo, ó santa, ó você que tem um dom de pregar, você que usa as suas redes sociais para distribuir mensagem que quer fazer as pessoas enriquecer, quer fazer as pessoas viajar por aí, ser feliz como Deus. Jesus não prometeu isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33, se não me falha a memória, Jesus disse: no mundo tereis aflição, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Veja só, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus quer nos dar uma vida abençoada, mas não é um mar de flores. Lembre-se disso. E compartilha esse vídeo, deixa lá o seu like, se inscreve no nosso canal, para que mais pessoas possam ouvir palavras de incentivos como essa. Se preparem,
edifica a sua casa sobre a rocha, leia a Bíblia, ore, consagre, fale de Jesus para quem estiver do seu lado, anuncie a volta dele. Há uma escassez de pregadores que não pregam mais sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. Até esquecemos disso, mas fica esse alerta aqui. Segura na mão de Deus, edifica a sua casa sobre a rocha e seja forte. Seja forte. E Deus nos ajudará a vencer essa tempestade que está para chegar no Brasil. Fica na paz e que Deus abençoe a sua vida em tudo. Seja forte e corajoso.